Olá, seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Estou aqui hoje para começar uma série nova chamada Por que Ler? Então a proposta é toda vez trazer um livro diferente e dizer o porquê eu acho que você deveria ler este livro. Então, para começar essa série nova, o primeiro livro que eu trouxe é Por que Ler a Bíblia? Isso mesmo, a Bíblia Sagrada. Eu tenho aqui algumas versões, desde uma bem pequena até uma bem grande. Existem diversas versões, mas eu não quero me concentrar na questão teológica ou da fé, como muitas vezes é abordada quando se fala da Bíblia. A minha intenção aqui é falar sobre a Bíblia como literatura, como um livro escrito. Então vamos lá. Então, primeiramente, eu escolhi a Bíblia para falar nesse primeiro episódio, porque a Bíblia simplesmente é o livro mais vendido do mundo. Isso mesmo, o livro mais vendido do mundo. Ele continua no topo das vendas ano após ano, e é importante saber que a Bíblia já foi traduzida para mais de 2.000 idiomas. Não é pouca coisa, né? Bom, o segundo motivo de falar sobre a Bíblia hoje é que as nossas vidas, nós que moramos no lado ocidental, as nossas vidas elas estão sob uma base bíblica. Então toda a nossa cultura, tudo aquilo que nós vivemos no dia a dia, como nós nos comportamos, como nós agimos, tudo tem a ver com a nossa cultura que veio com a Bíblia. Então nós estamos de alguma forma, mesmo que você não seja religioso, que você não acredite na Bíblia com questões de fé, mas a Bíblia faz parte sim da vida de cada um de nós. Em terceiro lugar, eu trouxe a Bíblia justamente porque ela, como faz parte também das nossas vidas, ela influencia a nossa escrita. Muito do que nós escrevemos, muito do que os escritores escrevem, traz esse pano de fundo, essa base que a Bíblia nos apresenta de diversas formas. Eu vou falar um pouquinho depois também. A Bíblia nos apresenta isso como uma base e a gente constrói as nossas narrativas, as nossas histórias, as nossas informações, tendo isso como um pano de fundo. Bom, só para você ter uma ideia, existem livros de negócios inspirados em princípios bíblicos. Existem livros de autoajuda que se utilizam dos ensinamentos bíblicos das mais diversas formas possíveis. E existem narrativas, obras ficcionais que se utilizam também da estrutura bíblica ou mesmo das histórias, daqueles conceitos, dos conflitos que ocorrem nas histórias bíblicas. Por exemplo, nós temos os livros do Tolkien, como famoso Senhor dos Anéis, tem uma base bíblica também. O C.S. Lewis utilizou muito a base bíblica, os ensinamentos bíblicos nas Crônicas de Nárnia, por exemplo. Os livros do Dan Brown, como o Código da Vinci, tem toda uma base bíblica, muitas questões que são abordadas no livro dele, também tem coisas de mistério que ele consegue dar uma outra roupagem para chamar atenção. Mas a base está lá, quer dizer, a estrutura, o ensinamento, as informações são bíblicas. Então, isso é mais comum do que a gente imagina. Tem um exemplo brasileiro que eu gosto muito, que é o livro Dois Irmãos, do Milton Ratum, que é um conflito justamente entre dois irmãos. Então, se você conhece um pouquinho da Bíblia, você sabe que existem vários conflitos entre dois irmãos na Bíblia, a começar com Caim e Abel. Depois nós temos Esaú e Jacó. O próprio Machado de Assis também tem um livro chamado Esaú e Jacó. Então, mais alguns exemplos de como essas narrativas elas inspiram os escritores. Então, a título de informação, a palavra Bíblia, ela vem da palavra grega chamada biblion, que quer dizer rolo, livro. Você sabe, antigamente os livros não eram em livros, em formato como a gente conhece hoje. Eles eram em rolos, então a própria palavra significa rolo. A palavra testamento significa herança. Então aquela herança que o pai deixa para o filho. Então
nós temos o Novo e o Antigo Testamento na Bíblia. Então, essa é a origem da palavra testamento, aquilo que o pai, o que a pessoa deixa para os seus descendentes. Mas você sabia que a Bíblia não é um livro só? Exatamente. A Bíblia, na verdade, é uma coleção de livros, uma quantidade de livros que são reunidos, que são chamados de Bíblia. E ela foi escrita durante um período de 1500 anos. E foi concluída há cerca de 2000 anos atrás. A Bíblia que a gente conhece hoje foi concluída mais ou menos nesse tempo. Então, como eu já falei, a Bíblia se divide em duas partes, o Antigo e o Novo Testamentos. Tem um grupo de 9 livros, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais, e foi escrita principalmente em 2 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, embora existam alguns textos em aramaico também. E o Novo Testamento foi escrito em grego, embora o idioma falado na época, naquela região, era o aramaico. Mas como a cultura grega estava dominando a região, então ele foi escrito em grego. Existe uma diferença na quantidade de livros entre a Bíblia Católica e a Bíblia Evangélica. A Bíblia Evangélica tem 66 livros. A Bíblia Católica tem 7 livros a mais. Isso ocorreu por conta das diferenças no tempo da Reforma, que alguns livros foram tirados da Bíblia Católica e passaram a ser apócrifos na Bíblia Evangélica. Mas na Bíblia Católica, se você tem uma Bíblia Católica, você pode encontrar todos esses livros. Eu gosto de uma definição do pesquisador e poeta português José Tolentino Mendonça. Ele diz o seguinte: a Bíblia é uma biblioteca inteira concentrada em um volume único, com escritos milenares entre crônicas históricas, cartas, livros de reis, cantigas de amor, peças de folclore, textos proféticos e assim por diante. E ele continua: antes de ser uma escritura sagrada, a Bíblia é um grande clássico da literatura mundial. Pode ser considerado um teatro vivo, com um catálogo impressionante de personagens. Deve ser lida tanto por crentes quanto por não crentes, como fonte de conhecimento para a própria formação cultural e a capacidade de decifrar o mundo. Então, como eu disse, eu gosto muito dessa definição, porque justamente mostra o quanto nós temos de riqueza dentro desse livro, desses livros, que podem nos auxiliar tanto nas nossas vidas quanto nas nossas escritas, na nossa visão de mundo, naquilo que nós queremos para as nossas vidas ou naquilo que nós podemos oferecer para os outros, nós podemos produzir, nós podemos criar e oferecer ao mundo. Mas Sandro, eu não sei de nada de Bíblia, eu nunca li a Bíblia, eu não sei nem por onde eu começo. Bom, primeiramente eu acho que você tem que conhecer um pouquinho mais dos aspectos, das partes e dos livros da Bíblia para decidir, enfim, onde você vai começar. Se você começa na parte do começo, justamente, começa do começo e vai até o fim, ou se você começa em partes mais poéticas ou em relatos e assim por diante. Então eu vou passar uma pequena divisão que pode te auxiliar nesse sentido. Então, começando. Então a Bíblia começa pelo Pentateuco, ou a Torá, que eram os livros básicos dos judeus, dos hebraicos. Então são 5 livros, como diz o nome Pentateuco, são 5 livros, começando com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então estes livros estão em ordem cronológica. Na sequência vem 12 livros históricos. Esses livros históricos relatam toda a conquista de Israel, a conquista de Canaã, da terra de Canaã, e também estão em ordem cronológica. Então são livros como Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aliás, eu gosto muito das histórias de Ruth e Esther. Então se você quer conhecer 2 mulheres fantásticas, leia o livro de Ruth e o livro de Esther. Na sequência vem os livros poéticos, então se você se interessa pela poesia, essa é a parte que você deve ler. Esses 5 livros poéticos são compostos por cânticos, por literatura, por poesia, e são muito bons de ler também.
Eles não estão organizados cronologicamente. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Na sequência vem os profetas maiores, entre eles Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Depois vem os profetas menores, em número de 12, que finaliza o Antigo Testamento. E aí nós chegamos no Novo Testamento. O Novo Testamento é a narrativa a partir da vinda de Jesus Cristo. Então é aí que começa o Novo Testamento. Então começa com 4 livros que são chamados os evangelistas. Então os evangelistas narram desde o nascimento, os ensinamentos de Jesus, a sua passagem pela terra, a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E os livros são Mateus, Marcos, Lucas e João. Na sequência vem um livro chamado um livro histórico, que são os Atos dos Apóstolos. Tudo que os apóstolos fizeram naquele período após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. O próximo grupo são de cartas. Então, cartas que os apóstolos escreveram para igrejas, para grupos. Então, são um grupo de 21 cartas. E o último livro é o livro da Revelação, ou do Apocalipse. Então, aquilo tudo que pode vir a acontecer no futuro quando Jesus voltar. Então, esse é um livro profético, é um livro diferente, é um livro cheio de imagens, cheio de construções que as pessoas não entendem, mas ao mesmo tempo são fascinadas por esse livro. Então, o Apocalipse fecha a Bíblia. Então, a Bíblia vai de Gênesis a Apocalipse. Então, aí no meio você tem um número grande de livros, de escritos, de narrativas, de personagens, de histórias, uma riqueza muito grande. Você pode ler, entender, utilizar também na sua escrita, utilizar os princípios, utilizar as estruturas. Você pode se basear em personagens para criar outros personagens. Então é de uma riqueza muito grande. Então a gente tem essa ferramenta na mão, de fácil acesso. O Brasil é um país que não tem proibição de leitura de livros, sejam eles quais forem, e nós temos essa liberdade. Então, a minha sugestão é que você aproveite essa liberdade, pegue trechos que te interessam, pegue traduções que te interessam. Tem algumas traduções realmente que são muito difíceis de ler, muito difíceis de entender, mas hoje nós temos traduções mais facilitadas, tem linguagem de hoje, tem algumas que são parafraseadas, inclusive, que são muito bonitas, as passagens são muito bonitas. E então, assim, tente achar uma versão que te agrade, que você goste, que você sinta-se bem, que você consiga entender o que está sendo dito. E eu ainda quero recomendar um livro chamado A Arte da Narrativa Bíblica. Eu tenho a versão em inglês, mas na Amazon brasileira tem a versão em português também. O autor é Robert Alter. Vale lembrar que ele se concentra na Bíblia hebraica, isso é, ele vai de Gênesis até o final do Antigo Testamento somente. Ele não faz nenhuma análise a respeito do Novo Testamento. E tem uma outra versão que eu não tenho, que eu não li ainda, chamada A Arte da Poesia Bíblica. Eu não encontrei a versão em português ainda, mas se você ler em inglês, você consegue encontrar a versão em inglês na Amazon. Bom, pessoal, espero que tenha auxiliado vocês a lerem um livro que é excepcional como a Bíblia, de uma perspectiva da literatura, dos escritos, que você possa também se aprofundar, encontrar outras relações, outros personagens, outras possibilidades dentro da Bíblia que possam auxiliar você nas suas escritas. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha podido ajudar você a encontrar fontes de inspiração na Bíblia e que elas possam te ajudar nas suas escritas, na sua vida, no seu crescimento pessoal e também ajudar outras pessoas. Enfim, as possibilidades são muito grandes. Um grande abraço e até a próxima.